Olá, benditos! Hoje nós vamos refletir sobre o julgamento futuro das nações, um evento que está muito perto de se cumprir. Deus é bom, longânimo e paciente, mas ninguém sabe quanto tempo ele vai esperar. O fato é que todo o planeta desfruta da sua misericórdia renovada a cada manhã, enquanto ele espera que os homens conheçam a verdade e cheguem ao arrependimento. Vamos conferir. Os capítulos 34 e 35 de Isaías têm um caráter distinto próprio. Eles formam, por assim dizer, a parte final da primeira grande coleção de profecias de Isaías, que é seguida da seção histórica, nos capítulos 36 a 39, que servem como uma transição para a segunda parte do livro, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66. As profecias dos capítulos 34 e 35 foram proferidas provavelmente nos anos finais do reinado de Ezequias. Você vai ver que a aliança egípcia e o ataque de Senaqueribe vão para um segundo plano, e a visão do profeta Isaías assume um alcance mais amplo. Outro detalhe a ser observado é que os versículos 5 e 6 ressaltam Edom, o antigo inimigo do povo de Israel. Mas Edom é somente um exemplo do juízo de Deus contra todas as nações gentias pelo que fizeram ao povo de Israel. Isaías começa esta sessão com um retrato militar dos exércitos da terra e do céu. Os exércitos dos inimigos na terra serão aniquilados, a terra ficará encharcada de sangue e os corpos serão largados a céu aberto, apodrecendo e cheirando mal. Trata-se de uma descrição muito nítida da Batalha do Armagedom, a humilhante derrota e destruição dos exércitos do mundo que se atreverem a atacar o Filho de Deus. As hostes celestiais também serão afetadas por grandes desordens cósmicas. Como os edomitas eram vizinhos de Israel e rivais ferozes, que se alegravam sempre que o povo de Judá ou Israel era afligido, então Isaías se concentra no julgamento que virá contra Edom, como um exemplo do grande julgamento que virá sobre todas as nações. O profeta vê o julgamento mundial como um grande sacrifício oferecido por Deus em Bosra, uma importante cidade do reino de Edom. Note que era costume o povo oferecer sacrifícios a Deus, mas nesse caso é Deus quem toma os perversos como sacrifício. Essas nações sacrificaram os judeus e então Deus as usará como sacrifício. O primeiro animal mencionado no versículo 7 traz várias traduções, como unicórnio e boi selvagem, por exemplo. Na realidade, é impossível determinar precisamente a que tipo de criatura Isaías se refere. No entanto, todos os estudiosos concordam que era um animal de grande força e ferocidade e que é aqui usado metaforicamente para representar príncipes e potentados que serão humilhados e derrubados como os animais que recebem um golpe mortal. O castigo eterno que cairia sobre Edom, retratado em figuras e cores, foi sugerido por causa da proximidade de Edom ao Mar Morto e o caráter vulcânico daquela região montanhosa. O fogo inextinguível e a fumaça que sobe eternamente provam que o fim de todas as coisas é chegado. O profeta quis dizer que o castigo anunciado sobre a terra de Edom representava o castigo de todas as nações e todos os homens que tinham os mesmos sentimentos e condutas dos edomitas para com o seu povo. Quando Deus terminasse o seu trabalho, Edom seria um lugar deserto. Em muitos lugares, somente animais selvagens ou feras do deserto poderiam viver. No original hebraico, os versículos 14 e 15 trazem uma figura de linguagem chamada paronomásia, que não tem como ser transmitida em uma tradução. Ela utiliza palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, tem significados diferentes e é usada para dar maior ênfase ao discurso. Um exemplo de paronomásia em português é: quem casa, quer casa.
Entendeu? Pois bem, no original hebraico, os versículos 14 e 15 têm esse perfil. A Septuaginta traduz animais selvagens ou feras do deserto como demônios. Os substantivos usados nesses dois versículos pertencem, aparentemente, a palavras da zoologia mítica. Enfim, é possível que Isaías quisesse dizer que as regiões desoladas de Edom seria o refúgio dos chamados espíritos demoníacos do campo. Isaías deixaria as profecias que ele havia recebido da parte do Senhor registradas nos pergaminhos e desafiou claramente os céticos a que conferissem quando essas profecias se cumprissem. E realmente houve um cumprimento literal das profecias contra Edom em uma extensão considerável. O profeta Malaquias, escrevendo 300 anos depois de Isaías, diz que as montanhas e a herança de Esaú foram desoladas e os próprios edomitas admitiram que estavam empobrecidos, mas que tentariam se reerguer. E tentaram, com algum sucesso, mas no 7º século depois de Cristo, a região de Edom foi invadida e conquistada pelos árabes muçulmanos, e a sua ruína foi completa. Nós devemos comparar tudo o que descobrimos no livro do Senhor com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que estejamos mais empenhados em buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que a boca do Senhor ordenou, seu Espírito realizará. Basta observar como as evidências dessa verdade aumentam dia após dia à medida que uma profecia após outra é cumprida, até que chegue o tempo em que essas cenas terríveis que estão preditas se cumpram e venham o tempo de refrigério do Senhor. Assim como o povo de Israel simbolizava a igreja, os edomitas representam os inimigos da igreja. Aqueles que almejam arruinar a igreja acabarão arruinando a si mesmos. Ou seja, cremos que a Jerusalém de Deus pode ficar em ruínas por um tempo, mas os seus inimigos serão eliminados para sempre. Mas o que Deus está esperando para começar seu julgamento, uma vez que a situação no nosso mundo vai de mal a pior? O apóstolo Pedro tem a resposta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, nem tudo estava perdido. O profeta Isaías usa a promessa do reino futuro para fortalecer os seus contemporâneos que se sentiam fracos e temerosos. Ele antevê um caminho que ele chama de caminho de santidade, que conduz à presença do Santo de Israel. Mas sobre isso nós falaremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!